Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Paz, de Francisco Cândido Xavier. Caridade recíproca. É preciso compreender a caridade no sentido real. Comumente, o benfeitor ignora quando deve àqueles a quem beneficia. Qualquer migalha de socorro aos necessitados, sempre que iluminada de amor, é doação significativa. Mas a cooperação dos necessitados em auxílio ao que lhes prestam apoio é serviço de importância inestimável. Os irmãos em penúria, quando pacientes, ensinam calma e compreensão. Os enfermos, valorosos na fé, lecionam aceitação e humildade. Quem estende perdão aos ofensores, auxilia-os na renovação para o bem. E quem ama sem nada exigir, constrói, em silêncio, o reino do entendimento maior no íntimo daqueles que se lhes fazem amados, ainda mesmo quando se mostrem indiferentes. Diz-nos a sabedoria evangélica: melhor é dar que receber. Isso acontece porque os que praticam a beneficência e a tolerância colhem benefícios espirituais que não poderiam adquirir em lugar algum. Ângulos da fé em Deus. Na justiça, misericórdia. No progresso, proveito. Na chefia, equidade. No trabalho, alegria. Na subalternidade, dever cumprido. No sofrimento, aceitação. Nas dificuldades, paciência. Nas crises, coragem. Na profissão, honestidade. Nas tribulações, esperança. No relacionamento, respeito. Na tristeza, bom ânimo. Na enfermidade, calma. No poder, moderação. Nas incompreensões, servir mais. No afeto, equilíbrio. E na caridade, silêncio. No lar, sempre amor. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados. Obrigado. Pai, de infinita bondade e justiça, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, onde
tivemos o privilégio de estarmos aqui nessa casa para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos, Senhor, para que possamos nos tornar melhores. Muito obrigado, Jesus, nosso Mestre maior, que está sempre junto de nós, nos dando a mão, não nos deixando cair. Muito obrigado, Senhor, aos nossos anjos guardiões, que estão sempre ao nosso lado, nos livrando de todos os males, de todos os perigos. Senhor Jesus, como temos que agradecer? Agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pela família que temos, agradecer pelo pão nosso de cada dia, agradecer pela família e principalmente agradecer por nos amarmos do jeito que somos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E com esta prece, pedimos a permissão para dar por aberto o trabalho doutrinário da noite de hoje. Hoje, a palestra com o nosso irmão da casa, Dionei. Senhor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nos trabalhos da noite de hoje. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa nossa grande dificuldade, grande mesmo, em nos livrar do ressentimento, daquele pensamento negativo, aquela coisa que nos prejudicou, ou a coisa ou aquele que nos prejudicou. Eu costumo ficar agasalhando, remoendo, se incomodando, isso é muito perturbador. Na verdade, eu acho que mais tira a nossa paz é justamente essa dificuldade de nos livrarmos desse ressentimento, dessa mágoa que nos fica corroendo. Então Jesus, mestre e amigo, ele sabia o que era melhor para nós. Então em quase tudo ele falava desse ressentimento, ele falava desse desejo do mal, esse desejo da vingança, que é muito perturbador. Então, de fato, para nós, perdoar não é fácil, para nós é difícil. Além do mais, o perdão também é uma doação. Não parece, mas perdão é uma doação também. Só que uma doação para mim mesmo. Porque quando eu perdoo, eu estou doando para mim entendimento, eu estou doando paciência, compreensão, uma nova visão das coisas. E como nós não somos muito bons doadores, até somos péssimos doadores, então perdoar também é difícil. Porque o ego nos impossibilita de fazer isso com facilidade. Então é mais fácil eu eliminar da minha mente, da minha lembrança, ou esquecer um momento bom da vida, um momento de alegria, do que o momento que nos feriu. Porque aquele que feriu parece que ele vai mais fundo, ele nos atinge muito mais. Então é mais fácil eu lembrar de uma coisa, esquecer de uma coisa boa do que esquecer de uma coisa ruim, uma coisa que fica me atacando, me remoendo. Seria muito bom se eu pudesse dizer que as ofensas não me atingem, porque nós já passamos por muitas ofensas, muitos insultos, e seria bom se eu pudesse falar que nenhuma delas me atingiu. Eu fiquei imune a todas essas ofensas.
Melhor ainda se eu pudesse dizer que nenhuma delas eu pensei em revidar. Em nenhum momento, em nenhum insulto, eu pensei na vingança, no revide. Melhor ainda se eu pudesse falar que eu nunca ofendi ninguém, que eu nunca magoei ninguém. Então essa ainda não é a nossa realidade. Está distante ainda essa realidade, mas um dia ela vai chegar. Porque o desprezo, a humilhação, a inveja, as palavras que ferem, as palavras que humilham, o prejuízo material, a desconsideração, tudo isso nos perturba. E perturba bastante. Agora, como agir diante dos insultos? Seria revidando da mesma forma, mas eu estaria sendo igual ao agressor. Isso não é bom. Segundo Chico, ser ferido, Chico Xavier, né? Ser ferido é muito triste. Só que a tristeza de ser ferido é melhor do que o sentimento de culpa de ferir alguém. O transtorno ele é muito maior do que o sentimento de culpa de revidar a ofensa, de vingar-se daquele que nos prejudicou. Então, o nosso estado físico hoje, a nossa saúde do corpo físico, ela é um reflexo da saúde do meu corpo espiritual, que, por sua vez, é um reflexo do meu estado de espírito, do que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando. Então, o desejo de revidar uma ofensa, de revidar uma agressão, de revidar um prejuízo, ele abre espaço para doenças, as depressões, os distúrbios, têm origem na coisa espiritual, justamente quando eu cultivo esse sentimento, que além do mais, ele atrai espíritos mal intencionados para a minha volta, espíritos vingativos, malévolos, e esses espíritos não são saudáveis, eles são doentes, ele tem um perispírito doente, insalubre. Se eu ficar muito tempo próximo a eles, ou permitir que eles fiquem muito tempo próximo a mim, por reflexo, por simpatia, por afinidade, eu pego a doença deles também, que se reflete no meu corpo físico. Então, doenças que não estavam no meu planejamento, que não estavam no meu corpo espiritual, eu acabo ficando doente, porque eu deixei que se aproximasse de mim espíritos doentes, justamente pela minha forma de pensar, justamente pelo desejo do mal que eu tenho pelas pessoas que me agridem ou que me ofendem. Então, pessoas humildes de verdade, elas se amam. Uma pessoa humilde, ela se ama de verdade. Então, se ela se ama, ela perdoa com mais facilidade, porque ela prefere paz do que satisfazer o ego. A pessoa que se ama, ela quer a paz, então o ego fica em segundo plano. Uma pessoa humilde de verdade. O contrário de uma pessoa arrogante. O arrogante ele é cheio de si. O arrogante ele tem um amor próprio exacerbado. Então ele prefere satisfazer o ego do que viver em paz. Ele troca a saúde, a paz, pelo ego, que ainda grita muito forte dentro dele. E também, se formos analisar também, nós estamos o tempo todo também desagradando as pessoas. A gente só vê de lá para cá, nunca daqui para lá. Então nós estamos agredindo as pessoas também, desagradando, quer dizer. O nosso modo de falar, o nosso modo de agir, nossos hábitos, os nossos modos, eles desagradam as pessoas também. A gente desagrada sem desejar o mal da pessoa, não é para o mal. Então, da mesma forma, muitas pessoas nos desagradam sem maldade, apenas pelo jeito que são, o jeito que vivem, o jeito que pensam também. Então, nós seríamos muito mais felizes, as nossas relações seriam muito mais saudáveis, se todos nós nos aceitássemos exatamente como nós somos, sem cobranças. Quando eu não cobro, não tenho expectativa. Se não tem expectativa, também não tem ofensas, não tem as decepções. Então, como diz o Chico Xavier, né? Eu dou aos outros o direito de ser como são, e a mim o direito de ser cada dia melhor, dar sempre um passinho a mais. Ou seja, sem expectativas, sem pressionar as pessoas. Porque nós temos que treinar os sentimentos. Nós saímos da casa espiritual, viemos para a casa material, para a escola material, para treinar. O principal treinamento são os sentimentos. Os animais treinam os instintos, as sensações, nós não. Nós, espíritos a caminho da luz,
treinamos os sentimentos. Então, treinar os sentimentos para não termos que nos afrontar mais. Porque eu não tenho que afrontar aquele que pensa diferente de mim. Eu tenho que compreender na verdade. Então, mas eu não tenho também que abandonar os meus interesses. Eu não tenho que deixar de ser o que eu sou. Abandonar as coisas que eu acredito também. Isso significa compreender o outro. É diferente de abandonar a si mesmo. Para perdoar com mais facilidade. Porque se eu compreendo, eu não me ofendo. Se eu não me ofendo tanto, eu sei perdoar com mais facilidade também. Como Jesus, que nunca se ofendeu com ninguém. Porque ele aceita todos exatamente como são, sem cobranças. Ele nunca se ofendeu com a gente. Nós é que nos ofendemos uns com os outros. E o espírito, ele não tem a real capacidade de atacar outro espírito. O espírito não tem poder de ofender outro espírito. Assim como um espírito não tem o poder de destruir o outro, como uma luz não consegue apagar outra luz. Então, na verdade, o que me ataca, o que me ofende, na verdade, o que me machuca, o que me fere, não é aquele espírito com os modos dele a meu respeito, mas é o meu ego. O meu ego é a munição dessa guerra. O meu ego é que me ataca, é ele que me fere, é ele que me pressiona, é ele que me deixa doente. Então, o meu grande ofensor é o ego. E é nesse ponto que eu me sinto diminuído. Foi nesse ponto que eu me senti atacado pela maledicência, pelo prejuízo material também. Foi o ego, que tem sua origem no egoísmo. Ou são irmãos gêmeos, ego e egoísmo. Segundo Kardec, a fonte de todos os males, sem exceção, é o egoísmo. Tudo que tem de errado, de mal, que perturba em todo o planeta Terra, no mundo material, sua origem é o egoísmo, tudo. Guerras, dissabores domésticos, relações difíceis, transações comerciais, tudo que tem de errado está no egoísmo. Tudo. O egoísmo é um instinto de preservação. Nós temos um pezinho nos animais ainda. Nós ainda temos um babuíno que habita o nosso interior. Ele tem um instinto de preservação. Ele não quer perder para ninguém. Ele não quer ser rebaixado. Ele não quer ficar atrás. Ele quer ser o primeiro. Ele não quer ter prejuízo. Ele tem medo. Esse é o egoísmo. Então, a fonte de tudo está nesse animal que ainda nos habita. Vamos chamá-lo de egoísmo mesmo. Então, é ele que eu tenho que combater. Ou seja, é a minha animalidade falando muito alto. Então, se eu tenho que atacar alguém, não é aquele espírito que supostamente me ofendeu, é o meu ego. Ele é o meu inimigo, é ele que eu tenho que atacar. Por isso, eu treinar os sentimentos. Porque os sentimentos são contrários ao ego, são contrários ao egoísmo, são contrários a alimentar esse animal que ainda nos habita. Então, Jesus nos disse que devemos perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Todas as ofensas, perdoar sempre, 70 vezes 7. E lá no livro Caminhos de Luz, pelos caminhos de Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, ela conta uma reunião hipotética entre Jesus e seus seguidores. Quando um deles pergunta: mestre, se uma pessoa sem motivo algum me ferir, é lícito revidar? E disse Jesus que não, porque o agressor já está agredido de si mesmo. Não satisfeito, o seguidor pergunta novamente: mas não significa, mestre, não revidar, não significa apoiar a violência, não significa permitir que os maus dominem os bons, não significa autenticar o direito de agredir? E disse o mestre: os maus já estão doentes e portadores de tormentos íntimos. Quando se revida a violência, se aumenta a capacidade do agressor. E é verdade. Toda vez que se revida, a violência aumenta. Toda vez que se agride o agressor, ele fica mais agressivo ainda. Ou seja, é alimentar a violência. Então, revide não é bom. Também não significa isso que nós temos que esquecer das nossas obrigações perante as leis. Não. Eu não tenho que abandonar as minhas responsabilidades, não. É a não agressão. Eu não posso fugir das minhas responsabilidades de homem do mundo. Eu tenho que buscar as leis. Eu tenho que buscar as autoridades competentes para resolver aquele problema.
Jesus fala simplesmente da não agressão e que nada acontece sem a vontade de Deus. E pergunta novamente o seguidor: mestre, mas se nos matarem? E o mestre responde: continuamos vivos. Ninguém consegue matar a vida. Ninguém consegue nos eliminar. Um espírito não elimina o outro. E no final da reencarnação, quando acabar esse nosso sono letivo, quando começarmos a julgar a consciência, nós vamos ver que aquele que estava na posição de vítima está na posição muito mais pacífica do que a do agressor. Porque aquele que aparentemente era o perdedor, se soube de fato perdoar e não guardar ressentimentos e sentimentos de vingança, ele está numa situação sem aflições, isento das dores da consciência, enquanto que o agressor plantou espinhos pelo caminho. Ele tem que voltar para colher agora os espinhos, porque plantar espinhos faz parte do livre-arbítrio de cada um, mas a colheita não. A colheita é obrigatória. Nenhum espírito dá um passo à frente na sua evolução se tem uma horta de espinhos para colher ainda. Ele tem que voltar e colher. Então a posição desse agressor é muito mais penosa, tanto no peso na consciência, quanto nas provas e lições futuras também. Então por isso disse Jesus, que perdoar não é omissão, gente. É simplesmente não agressão. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que não devemos nos vingar, o olho por olho, dente por dente, perdoar 70 vezes 7, e agora nesse passinho a mais, esse entendimento a mais, nós temos que trabalhar para não nos sentirmos mais diminuídos um em relação ao outro, ou seja, não nos ofendermos mais. Esse é o treinamento do homem no mundo, é o treinamento do homem de bem, treinar para ser mais forte do que o ego, destruir esse animal que habita o nosso interior ainda, que é a fonte de todo o mal. Então, agora nessa nova era, nessa terceira revelação, o Espiritismo, treinar para não mais nos sentirmos diminuídos em relação a uma outra pessoa, a um outro espírito. Diminuídos sim, diante do ego que nos ataca, mas não contra as pessoas. E nós até que nos esforçamos, nós treinamos para perdoar, só que quase sempre é pelos lábios, só nos lábios, perdoa só da boca para fora, porque continua aquele ressentimento, continua aquele sorriso quando algo de errado acontece com o agressor. Então foi só nos lábios, como está no Evangelho de Mateus, onde disse Jesus: esse povo me ama somente pelos lábios, mas o coração está longe de mim. Porque pelos lábios falar é muito simples, é muito fácil, mas se livrar do revanchismo, ou como disse Jesus, amar os inimigos realmente para nós é uma coisa gigante. Mas vai acontecer um dia, amar os inimigos. Nós vamos caminhar nós estamos a caminho da luz. Isso vai acontecer um dia, amar os inimigos. Porque os espíritos mais elevados, eles amam os inimigos. Se bem que isso perde o sentido, né? Porque quando se chega ao nível de amar os inimigos, não se tem inimigos. Um espírito elevado não tem inimigos. Então, naquele ponto não faz sentido, mas para nós faz. É um passo gigante a ser dado ainda, amar os inimigos. Mas isso vai acontecer. Vai acontecer quando? Quando eu começar a treinar para sufocar o ego. O treinamento é hoje, é o treinamento do homem de bem. Então eu tenho que trabalhar com o ego de que maneira? Praticar uma coisa contrária ao egoísmo, que é o amor. Como o amor se manifesta no mundo? Através da caridade. Então tudo que for verdadeiro, bom e útil é caridade, e é a manifestação do amor no mundo. É fácil identificar o ego. O ego, o egoísmo, se manifesta no mundo através do medo. É sempre o medo. É o medo de perder, o medo de ser rebaixado, o medo de faltar para mim, o medo pela minha integridade física, o medo do conceito que vão fazer a meu respeito, o medo de não ter consideração pela minha pessoa, o medo da avaliação que vão fazer. Ou seja, o egoísmo está nesse campo, o medo. O babuíno, o animal que habita, ele tem medo de perder sim. Mas nós temos que nos livrar disso e trabalhar o espírito a caminho da luz. E não adianta se esconder. Não adianta fugir da vida social para não se ofender mais. Eu vou me afastar das pessoas, assim não me ofendo com ninguém.
mas tem a lei da sociedade. Nós somos obrigados a viver uns com os outros para treinar os sentimentos. Como é que eu vou ter na caridade sozinho? Nós precisamos viver em sociedade por conta disso. E, além do mais, se eu me isolar, o animal continua vivo, o instinto continua vivo, falando alto, gritando alto em nossos ouvidos. Então eu tenho que treinar virtudes como a humildade. O indivíduo humilde, ele não se sente melhor do que ninguém e nem menor também, nem mais nem menos. Ele está bem, ele está tranquilo, por isso ele consegue perdoar. Porque o indivíduo que é humilde de verdade, ele não espera a aprovação de ninguém, então ele não tem medo. Se ele não tem medo, ele não se ofende, ao contrário do indivíduo arrogante. Porque o indivíduo humilde, ele reconhece a sua pequenez, mas diante de Deus e diante da imensidão do universo, ali ele se sente pequeno, mas nunca em relação aos espíritos, nunca em relação às pessoas. E isso não nasce em árvores, esse sentimento, tem que ser treinado. Eu tenho que botar sempre na mente, eu não necessito da consideração, da avaliação das pessoas. Então eu não preciso me sentir nem melhor e nem pior do que ninguém. Eu tenho apenas que me sentir um ser do universo, apenas menor do que Deus e do que da imensidão de todo o universo. Agora, muitas vezes nós somos os ofensores também, né? E nós sabemos nos perdoar. Quem não se perdoa, não perdoa os outros também. A gente faz uma coisa errada e depois fica remoendo o peso na consciência, remoendo aquele remorso. Então eu tenho que aprender a errar e a recomeçar também. Isso deve ser treinado. O homem de bem, o indivíduo que treina a humildade, tem que treinar isso também. Errar, aprender com o erro e seguir em frente. Dessas mensagens que circulam pela internet, eu vi uma bem interessante. Nesse quadradinho ele falava assim, né? Falhei, está falhado e não se falha mais nisso. Então errei, está errado. Não erro mais nesse ponto. Então esse é um treinamento importante também. Isso não nasce em árvores. Algo deve ser treinado no nosso dia a dia. Então arrependimento sim, reconhecer o erro sim, mas reparar também. Não adianta errar, reconhecer e não reparar o erro. Eu tenho que pagar a dívida. Por mais que o agredido me perdoe a dívida, me perdoe, eu tenho que reparar para que eu viva em paz de verdade. Mas nós temos que ter sempre em mente que nunca faltarão oportunidades para reparação. A vida é eterna, são muitas reencarnações. Eu sempre terei uma oportunidade de reparar o erro. Por isso, então, falhei, está falhado e não se falha mais nisso. E continuamos a caminhada. Então, perdão, reparação e reconciliação também é importante. Eu perdoei, eu reparei o erro, se foi eu que errei, mas é obrigatória a reconciliação. Como disse Jesus, te reconcilia com o teu adversário enquanto caminha lado a lado, para que este não te entregue ao juiz e ele não te coloque em prisão, e de lá não saireis até que pagues o último centil. Ou seja, enquanto eu não me reconciliar com o adversário, estarei preso a ele. Ou aqui no mundo material, ou no mundo espiritual, seja lá onde for, eu estarei preso ao adversário. Mentalmente preso. Porque são vibrações contrárias. Nenhum espírito chega ao nível de um espírito feliz, sendo prisioneiro de outro espírito. Então a reconciliação, ela é obrigatória. Então nós temos que treinar para aprender a não ficar revivendo dissabores, ficar cultivando espinhos, aprender a esquecer o erro dos amigos, dos vizinhos, da parentela, aprender a esquecer a palavra maldosa, aquela saudação que não foi respondida, aprender a não sentir agredido por conta daquela opinião diferente da nossa. Do livro Momento Espírita, uma historieta, ela fala de uma jovem polonesa. Nos tempos da Segunda Guerra, os nazistas invadiram a cidade e levaram para um campo de concentração ela, os seus parentes e as pessoas mais queridas. Depois de algum tempo naquele campo, foram chamados para o extermínio, para as câmeras de gás. Ela, juntamente com a parentela. Ela foi a última colocada na câmara de gás, mas a porta não fechou, tinha muita gente lá dentro.
Então o guarda puxou ela para fora e fechou a porta. E ela conseguia ouvir a agonia das pessoas queridas. O tempo passou e nunca mais chamaram ela, porque ela já estava na relação dos executados. E assim passaram os dias, sendo alimentada pelo ódio e de um sentimento de vingança muito profundo. Até que um dia chegaram os aliados e derrubaram os portões daquele campo. Ela viu os prisioneiros saindo, libertos, e ela também. Só que naquele momento, quando viu os prisioneiros saindo, ela se sentiu paralisada. E um mútuo pensamento tomou conta dela naquele momento. Porque ela pensou, eu sou muito jovem ainda. Eu não posso passar o resto da vida alimentando esse ódio todo que está no meu coração. Se eu alimentar esse sentimento, eu não serei melhor do que os meus algozes. Então ela decidiu trabalhar. Voluntariou-se na construção, na reconstrução do seu país, a Polônia, e botou um objetivo na sua mente. Se eu conseguisse pelo menos mudar a ideia, a opinião de uma única pessoa que também agasalhava todo aquele ódio que ela agasalhava no tempo de prisioneira, ela disse que teria valido ter sido poupada naquele dia. Teria valido a pena ser poupada naquele momento. Se ela não conseguisse, se ela tivesse guardado todo aquele ódio, ela disse que não teria valido a pena ter sobrevivido. Então foi uma coisa muito grave, severa, grande, agressiva, e ela conseguiu mudar de opinião. Muito grande, muito severo. E às vezes nós, com coisas corriqueiras do dia a dia, das contingências do mundo, nós temos dificuldade de mudar a opinião, de mudar o ponto de vista em relação a alguma agressão. Tem que ser um exemplo grave, severo. Então nós temos que trazer para nossas coisas miudinhas também do dia a dia. Nós temos às vezes dificuldades de esquecer uma pequena agressão. Às vezes nós ficamos uma semana inteira remoendo uma pequena agressão. Às vezes foi só uma palavrinha, uma semana remoendo. É uma coisa corriqueira, uma coisa pequena. Então se nós queremos de fato paz no mundo, não adianta esperar o mundo mudar, que ele não vai mudar. O mundo não muda. Os espíritos é que mudam. Os habitantes é que mudam. Então eu não posso controlar coisas externas. Esse é um problema grave. Todas as pessoas querem controlar as coisas externas do mundo material. Como as coisas funcionam, como devem ser feitas, como deve funcionar. Isso é irritante. Irritante porque todo mundo quer fazer isso. Controlar a coisa externa. E nós não vamos conseguir. Mas eu posso dominar o mundo íntimo. Isso eu posso, dominar o mundo íntimo. Todo mundo pode fazer isso. E isso é progredir. Isso é de fato buscar o mundo de paz. Então, mágoa é um veneno que vicia. Quando começa a baixar o nível da mágoa, parece que eu quero lembrar do momento da agressão só para acender a mágoa de novo. Parece um vício, parece uma droga, mas é o babuíno gritando no ouvido. Você está esquecendo a mágoa, relembra, aí vem de novo. É o animal gritando no ouvido. Nós temos que combater esse animal. Então eu tenho que parar de ficar alimentando esse lixo na minha mente. Porque a ofensa foi ontem. Tudo de triste na minha vida foi ontem. A agressão, a violência, foi tudo ontem. E toda a esperança de dias melhores vai ser amanhã, no futuro. Então a agressão não me interessa mais, foi ontem. A esperança de dias melhores é amanhã. Então eu só tenho o dia de hoje. O dia mais importante da minha vida é hoje. Para esquecer o de ontem e trabalhar pelas esperanças de dias melhores que estão amanhã. Então, para combater o mal, não basta esquecer o mal. Não basta desejar o fim do mal. É um bom começo, sim, claro, esquecer o mal, é um bom começo. Mas para acabar com o mal, não basta esquecer o mal. Tem que fazer o bem também. Isso é que nem querer acabar com a escuridão. Não basta desejar o fim das trevas, o fim da escuridão. Tem que acender a luz. Se não acender a luz, a escuridão não vai embora, ela não se acaba. Então a vingança, ela atende muito bem as necessidades do animal que nos habita. Atende muito bem a necessidade dele, mas está longe de atender as necessidades de espíritos a caminho da luz, como nós, desejando viver em paz. Então, como disse Chico Xavier, uma mágoa não merece outra mágoa. Uma lágrima não merece outra lágrima. Só o sorriso, as alegrias e os prazeres da vida é que merece algum tipo de revanche. O resto não passa de perda de tempo.
Então, meus amigos, foi a nossa mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa semana para todos. Um abraço. Então, nesse momento, vamos parar para refletir sobre as palavras do nosso irmão, que trouxe a mensagem da noite de hoje, né? E assim, todas as vezes que nos sentirmos ofendidos, parar para ver se vale a pena revidar. Pai de infinita bondade e justiça, que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, para nos tornarmos e entendermos as mensagens trazidas para nós. Muito obrigado, Senhor. Devemos sempre agradecer pelo dia de hoje, agradecer por esta semana, agradecer por estarmos aqui, agradecer sempre. Muito obrigado, Divino Mestre, mentores amados, a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre, muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos da Casa Espírita que viemos buscar para nos tornarmos um pouco melhores cada vez que ouvimos a Tua Palavra, Senhor. Possamos refletir e aprender e nos tornando cada dia melhores. Obrigado, Pai amado. Muito obrigado. Obrigado sempre. Aos nossos anjos de guarda, a Ti, Jesus, nosso Mestre, derrame sobre os nossos caminhos a Tua luz divina, para assim podermos sempre enxergar um pouco adiante e assim nos tornarmos melhores. Muito obrigado. E com esta prece, pedindo as Tuas bênçãos, pedimos a permissão para dar por encerrado os estudos da noite de hoje, a mensagem doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.